paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Nesse trecho de Neemias capítulo 12, descreve o clímax da obra de Neemias, a solene dedicação dos muros de Jerusalém. Este evento grandioso e alegre marca a conclusão física do projeto de reconstrução e a reafirmação da cidade como um centro sagrado. O texto detalha a preparação dos levitas e cantores, a formação de duas grandes procissões sobre os muros e a organização e o sustento contínuo dos serviços do templo, garantindo a vitalidade espiritual da comunidade restaurada. Continuação do livro de Neemias, capítulo 12, dos versículos 27 ao 47. Por ocasião da inauguração das muralhas de Jerusalém, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde habitavam, para que viesse a Jerusalém celebrar alegremente tal dedicação com hinos e cânticos, ao som de símbolos, cítaras e harpas. Os filhos dos cantores reuniram-se dos campos vizinhos de Jerusalém e das cidades dos netofateus, de Bet-Gilgal e do território de Gaba e de Azimote, porque os cantores tinham construído aldeia nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas purificaram-se e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Fiz então subir a muralha os chefes de Judá, e formei dois grandes coros para o cortejo. Um ia pela direita, por cima da muralha, na direção da porta da esterqueira. Em seguida caminhavam Ossaias e a metade dos chefes de Judá: Azarias, Esdras, Messolã, Judá, Benjamim, Semeias e Jeremias. Depois os filhos dos sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeias, filho de Matanias, filho de Miquias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semeias, Azariel, Malalai, Galalai, Maiai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Chegando à porta da fonte, subiram reto diante de si os degraus da cidade de Davi, pela subida da muralha que protege a casa de Davi, até atingir a porta da água ao oriente. O segundo coro pôs-se a caminho por cima da muralha, do lado oposto, e eu o seguia com a outra metade da multidão. Passando por cima da torre dos fornos, caminhou-se até a muralha larga, depois por cima da porta de Efraim, da torre de Ananiel, da torre de Meia, até a porta das ovelhas, e paramos à porta da prisão. Os dois coros se detiveram na casa de Deus, bem como eu e a metade dos magistrados que me acompanhavam. E o sacerdote Eliaquim, Maciás, Miniamim, Miqueias, Elionai, Zacarias, Ananias, munidos de trombetas, e Maacias, Semeias, Eleazar, Oze, Joanã, Melquias, Elam e Ezé. E os cantores se fizeram ouvir sob a direção de Jesraiás. Ofereceram-se naquele dia grandes sacrifícios e houve muita alegria, porque Deus havia dado ao povo um grande motivo de alegria. As mulheres e as crianças tomaram parte também nas festividades e de muito longe ouviam-se os gritos de alegria que ecoavam de Jerusalém. Naquele tempo estabeleceram-se homens para guardar as salas, que serviam de depósito para as oferendas, as ofertas, as primícias e os dízimos, onde foram recolhidas, em suas diversas divisões, as partes assinaladas pela lei aos sacerdotes e levitas. O povo de Judá alegrou-se, vendo em seus postos os sacerdotes e os levitas, os quais, do mesmo modo que os cantores e os porteiros, asseguravam o serviço de seu Deus e os ritos das purificações, segundo as ordens de Davi e de Salomão, seu filho. Com efeito, no tempo de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores que cantavam louvores e ações de graças a Deus. E agora, no tempo de Zorobabel e de Neemias, Israel inteiro servia cotidianamente porções destinadas aos cantores e porteiros, e dava as ofertas sagradas aos levitas, os quais entregavam sua parte aos filhos de Arão. Nesse trecho de Neemias capítulo 12, descreve o clímax da obra de Neemias,
a solene dedicação dos muros de Jerusalém. Este evento grandioso e alegre marca a conclusão física do projeto de reconstrução e a reafirmação da cidade como um centro sagrado. O texto detalha a preparação dos levitas e cantores, a formação de 2 grandes procissões sobre os muros e a organização e o sustento contínuo dos serviços do templo, garantindo a vitalidade espiritual da comunidade Neemias restaurada. capítulo 13 é o capítulo final do livro e narra o segundo período de Neemias em Jerusalém, após um tempo de ausência na Pérsia. Ao retornar, Neemias encontra a comunidade em um estado de declínio espiritual e desobediência às reformas que haviam sido implementadas. Este capítulo descreve as medidas drásticas que Neemias toma para corrigir várias transgressões, incluindo a profanação do templo, a negligência dos dízimos, a violação do sábado e os casamentos mistos, demonstrando seu zelo inabalável pela pureza e fidelidade do povo à lei de Deus. Neemias capítulo 13. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los, maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliacibe, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parentes de Tobias, colocaram à disposição deste último uma grande sala, onde se depositava até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque no 32º ano do reinado de Atarxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém, com a aquiescência do rei, e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliacibe em favor de Tobias, colocando-se à disposição uma sala dos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado, mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhe tinham sido entregues e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para as suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes: por que foi abandonada a casa de Deus? Depois reuni os levitas e cantores e os recoloquei em seus postos. Então todo Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns aos sacerdotes Selemias, ao escriba Sadoque e a Fadaias, um dos levitas, com o seu auxiliar Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso e não apagueis de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumentos vinho, uva, figos e toda espécie de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os então a respeito do dia em que vendiam os seus produtos. Havia também alguns de Tiro, estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda espécie de mercadorias, que vendiam em dia de sábado aos judeus em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá: procedeis muito mal, profanando o dia de sábado. Vossos pais faziam o mesmo, e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre esta cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra antes do sábado, mandei que se fechassem as portas e só as abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens, a fim de pedir que qualquer mercadoria entrasse durante o sábado. Então os negociantes e vendedores de toda espécie de produtos passaram 1 ou 2 vezes a noite fora de Jerusalém. Interroguei-os: por que passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandarei castigar-vos. Cessai então de vir durante o sábado. E ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado.
Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias encontrei judeus que se tinham casado com mulheres de Azoto, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falava a língua de Azoto e não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Até bati em muitos, arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes em nome de Deus que não mais desse suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomasse filhas estrangeiras para os seus filhos nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. Era amado de seu Deus e Deus o tinha tornado rei de todo Israel. Contudo, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar. E haveremos de ouvir que estás cometendo esse grande crime e que sois assim infiéis ao nosso Deus, despojando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, tornara-se genro de Sanabalate, o Horonita. Expulsei-o para longe de mim. Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo o elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos místeres e restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas, bem como as primícias. Levai-o em conta, ó meu Deus, para o meu bem. Atos 26 é um dos capítulos mais impactantes do livro, pois apresenta a defesa mais completa e detalhada de Paulo perante uma audiência de alto escalão, o rei Herodes Agripa II, sua irmã Berenice, o governador Pórcio Festo e os principais cidadãos de Cesareia. Paulo aproveita a oportunidade para não apenas se defender das acusações judaicas, mas também para compartilhar seu poderoso testemunho de conversão e a essência do Evangelho, deixando uma forte impressão em seus ouvintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Agripa disse a Paulo: tens permissão de fazer a tua defesa. Paulo então fez um gesto com a mão e começou a sua justificação. Julgo-me feliz de poder hoje fazer a minha defesa, na tua presença, ó rei Agripa, de tudo quanto me acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Minha vida, desde a minha juventude, tem decorrido no meio de minha pátria e em Jerusalém, e é conhecida dos judeus. Sabem eles desde longa data, e se quiserem poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, como fariseu. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus a nossos pais, e a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus noite e dia. Por essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procedi de fato em Jerusalém, e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido para isso o poder dos sumos sacerdotes. Quando os sentenciavam à morte, eu dava minha plena aprovação. Muitas vezes, perseguindo-os por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar. Enfurecendo-me mais e mais contra eles, eu os perseguia até no estrangeiro. Nesse intuito, fui a Damasco com poder e comissão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia, ó rei. Eu estava a caminho, quando uma luz no céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me diziam, em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Então eu disse: Quem és, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te de pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que vis, e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te no meio do povo e dos pagãos, as quais agora te envio, para abrir-lhe os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados.
Desde então, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiramente aos de Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos pagãos, para que se arrependesse e se convertesse a Deus, fazendo dignas obras correspondentes. Por isso os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Mas assistindo do socorro de Deus, permaneço vivo até o dia de hoje. Dou testemunho a pequenos e a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, a saber que Cristo havia de padecer e seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, havia de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo exclamou em alta voz: Estás louco, Paulo? O teu muito saber tira-te o juízo. Paulo então respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência, pois dessas coisas tenho conhecimento o rei, em cuja presença falo com franqueza. Sei que nada disso lhe é oculto, porque nenhuma dessas coisas se fez ali ocultamente. Creis, ó rei dos profetas? Bem sei que creis. Disse então Agripa a Paulo: Por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: Provera a Deus que por pouco e por muito não somente tu, senão também quantos me ouvem, se fizesse hoje tal qual eu sou, menos essas algemas. Então o rei, o governador, Berenice e os que estavam sentados com ele se levantaram. Retirando-se, comentavam uns com os outros: Esse homem não fez coisa que mereça morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo: Ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Este trecho do Salmo 74 é um hino de louvor e confiança na soberania de Deus como juiz. O salmista expressa a certeza de que, apesar do caos e da instabilidade que possam parecer dominar o mundo, Deus tem um tempo fixado para o seu julgamento justo e é Ele quem sustenta a ordem da criação. Salmo 74, dos versículos 2 ao 4. Nós vos louvamos, Senhor, nós vos louvamos. Glorificamos vosso nome e anunciamos vossas maravilhas. No tempo que fixei, julgarei o justo juízo. Vacile embora a terra com todos os seus habitantes. Fui eu quem deu firmeza às suas colunas. Este trecho do livro da sabedoria aprofunda a crítica à idolatria, iniciada no capítulo anterior, e a conecta à futilidade de se confiar em objetos inanimados. O autor utiliza exemplos como o do marinheiro para ilustrar a loucura de adorar algo que não pode ajudar nem a si mesmo, e expande sobre a origem dos ídolos, não apenas da mão humana, mas muitas vezes impulsionada pela vaidade ou pelo desejo de agradar a outros, reforçando sua completa incapacidade e o erro daqueles que neles confiam. Sabedoria, capítulo 14, dos versículos 1 a 8. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva, porque o desejo do lucro inventou o navio, e uma hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque se abristes caminho mesmo no mar e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que as afronta mesmo sem meios. Quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas no navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração, porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez, este porque o formou, aquele porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.